Olá pessoal, hoje vamos aprender a transformar essas garrafas de vidro que iriam para o lixo em objetos de decoração. Eu separei duas garrafas para fazer dois modelos diferentes. Uma foi dessa de perfume e a outra eu separei uma garrafa de leite de coco, dessas que a gente compra no mercado mesmo. Lembrando que independente da garrafa que você pegar, seja ela de bebida, de perfume ou até de produtos alimentícios, você vai repetir o mesmo processo de confecção que eu estou ensinando por aqui. A garrafa de leite de coco é mais prática, porque é só tirar o rótulo. Se você tiver dificuldade, deixa ela de molho numa água quente que você consegue tirar a cola perfeitamente. Já essas de vidro, de perfume, elas geralmente vêm com a parte escrita impressa. E eu não consegui tirar com água rasa e precisei passar um pouquinho este leite para poder arrancar essa parte escrita. Mas faça com bastante calma para que não arranhe o vidro. Esse passo de retirada dessa parte impressa é muito importante, porque isso vai atrapalhar na hora de finalizar a nossa garrafinha. Isso não vai sumir com a tinta que a gente vai aplicar por cima. Então retire todo o pedacinho que você tiver, tanto de rótulo quanto de impressão escrita nela. E não esqueça também de higienizar toda a garrafa, tanto por dentro quanto por fora, antes de iniciar o processo de decoração dela, pois depois você dificilmente vai conseguir aplicar água e vai ter que realizar a limpeza através de um paninho seco. Já nas garrafas de produtos alimentícios ou de bebida, você pode encontrar uma impressão no próprio vidro, em relevo. Quanto a essa, a gente não vai poder fazer nada, porque não tem como a gente eliminar. Então ela vai acabar compondo a decoração da garrafinha que a gente vai fazer. Antes de começar a pintura da nossa garrafinha, a gente precisa preparar a base dela, porque se você aplicar direto a tinta no vidro, ela não vai fixar e não vai ficar legal. Então eu faço essa misturinha aí, que é 1 colher de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de cola. Eu vou aplicando a cola aos poucos, porque eu já estou acostumada a fazer essa misturinha, mas caso você tenha dificuldade, é bom que siga a receita mesmo. E caso você queira algo mais profissional, eu indico que você procure em papelarias ou lojas de artesanato um material chamado primer. Ele é um pouco mais grossinho, branquinho, vende num vidrinho pequenininho e você consegue aplicar ele tanto em vidros quanto metais para você poder realizar a pintura tranquilamente. Depois de misturar bem a farinha de trigo com a cola, a gente vai aplicando um pouquinho de água. Eu vou aplicando aos poucos e a textura que ela tem que ficar é como se fosse um mingau um pouco mais grossinho. A gente vai aplicar toda essa mistura na extensão da garrafa. Agora com a misturinha toda pronta, a gente vai começar a aplicação. Você pode aplicar de duas formas. A primeira é com pincel de forma tradicional e a segunda é com um pedacinho de esponja, pode ser essa de cozinha mesmo, você arrancar um pedaço da parte amarela. Depende muito do estilo que você vai fazer a sua garrafa. A textura que dá o pincel deixa ela muito elegante para algo mais rústico, mas eu prefiro que não tenha essas marcações do pincel, então geralmente eu utilizo a esponja e vou dando umas batidinhas bem de leve. Eu já trouxe essa garrafinha de leite de coco já com essa misturinha aplicada, e agora eu vou aplicar nessa aqui de perfume. E não se esqueça também de aplicar direitinho na bordinha ou na tampinha do seu vidrinho, depende do vidro que você estiver utilizando por aí. Eu acabei decidindo aplicar mais uma camada dessa misturinha na garrafa de leite de coco. Você pode aplicar quantas camadas você achar que é necessário. Mas não se esqueça de esperar a camada de baixo ficar bem sequinha. E é importante também que você não aplique muita força na aplicação do pincel ou na esponja nas próximas camadas, para que você não retire a camada inicial que você já fez. As duas garrafas eu vou fazer com o tema Alice no País das Maravilhas. Então a primeira eu vou utilizar esse papelãozinho que é bem fininho, tá gente? Não é esse papelão normal de caixa de papelão que a gente encontra por aí. É tipo um papel cartão. E aí eu peguei e vou fazer como se fosse uma tagzinha para essa garrafinha do leite de coco, essa mais baixinha. Para começar, eu escolhi o tamanho que eu queria essa tag. Eu queria ela um pouco maiorzinha, quase da dimensão da garrafa mesmo, para parecer aquelas garrafas antigas de remédios, de feitiços e coisas do tipo. Então tirei toda a medida dela certinho e fiz o corte já no papelão. Eu quis fazer essa tag mais trabalhadinha, então eu fiz ela toda detalhada e utilizei como base uma moedinha de 10 centavos. Você pode perceber que eu fiz um detalhe com curva na parte de cima dela, porque eu acho que fica bem bonitinho assim. Fiz o furinho com uma tesoura, que é por onde eu vou passar o fiozinho para poder amarrar na garrafinha, e a base da nossa tag tá pronta.
Eu achei que ainda faltava um toque mais diferenciado nessa tagzinha, então eu resolvi cobrir ela toda com uma folha escrita, tipo de livros antigos mesmo. Então passei cola na parte da frente e na parte de trás dessa tag e envelopei ela, encapei ela todinha. Não se esqueça também de aparar os excessos para ficar bem bonitinha. Então essa tagzinha ficou bem durinha, não se esqueça de refazer também o furinho que você já tinha feito inicialmente na base de papelão para poder botar a cordinha. Para fazer o rótulo da segunda garrafinha, eu escolhi fazer um rótulo meio envelhecido. Então eu rasguei um papel para ficar aquela parte bem feinha em volta dele, não ficar um corte certinho. Peguei um pouco de café passado mesmo, tá, gente? Esse que você fez, esfriou, você ia jogar fora. E vou aplicando com um pouquinho de água e pincel nas laterais dessa partezinha desse papel. Outra forma de você fazer isso também é queimando, gente, com isqueiro assim, só que tenha muito cuidado. Se você for criança, peça ajuda de um adulto. Quanto mais irregular ficar esse corte desse papel, mais bonitinho ele vai ficar. Então já trouxe um aqui já prontinho, depois de seco e de aplicado várias camadas de café, e vou escrever aqui a frase do tema da Alice no País das Maravilhas. Eu procuro sempre rascunhar de lápis primeiro, para ver se fica bonitinho, da forma que me agrada, e depois eu cubro com caneta. Com a nossa tag já pronta, vamos colar ela na nossa garrafinha. Fixe bem direitinho, nesse caso eu já utilizei um papel adesivo para não precisar aplicar cola, mas com cola branca você consegue fixá-la bem legal. E agora eu peguei mais uma parte daquela misturinha e botei um pouco de tinta, nesse caso azul. Mas eu achei que ficou muito forte, então eu fui misturando com um pouquinho de branco. Você vai aplicar da mesma forma, com uma esponjinha ou com um pincel, se você preferir. Cuidado para não passar por cima do rótulo. Se você achar melhor, você pode aplicar o rótulo no final, mas ele fica um relevo saltando bastante da garrafa, então por isso eu prefiro aplicar ele antes dessa última camada de tinta. Não se esqueça que para chegar nessa parte da pintura com tinta, você precisa estar com a sua base bem sequinha. Então é ideal que você espere bastante ou que aplique um secador para facilitar, como eu fiz nessa segunda garrafa. Depois que eu fui para essa segunda garrafinha, eu achei que só a tag não ia ser suficiente. Então eu escolhi fazer um rótulo também para essa, com papel adesivo. Escrevi direitinho a frase que eu queria e utilizei o rótulo queimadinho com um isqueiro nas laterais. Fiz primeiro o rascunho de lápis, depois escrevi de caneta e apliquei também. E eu resolvi escurecer o rótulo direto na garrafa. Isso também é uma forma que você pode fazer. Depois do rótulo já fixo, vim de novo com a misturinha. Eu não sabia muito bem que cor que eu ia colocar nessa garrafa. Então eu apliquei a mistura na base mesmo e depois acabei optando por colocar uma tinta dessas texturizadas de prata, cobre, dourado. Você encontra em lojas especializadas também. Não esquece de secar bem a base para poder ficar bem bonita essa tinta por cima. Eu lembrei que mesmo tendo essa tinta metalizada, eu tinha um pozinho de decoração dourado. E eu acabei escolhendo ele porque achei que ia misturar melhor nessa misturinha de farinha de trigo e cola. E fui aplicando ele todo na garrafa. Eu gostei desse aspecto dele de não ficar muito uniforme, porque acho que deu a sensação de uma garrafa bem envelhecida mesmo. Para essa primeira camada com cor, eu utilizei um dourado bem clarinho. Depois eu quis dar uma escurecida e apliquei umas gotinhas de tinta amarelo ocre, que eu queria que ele pesasse mais, como se fosse uma garrafinha de pirata ou coisa do tipo. Por fim, acabei lembrando que eu tinha tinta metalizada de ouro envelhecido. E aí fui dando mais uma escurecida e agora sim a garrafa ficou do meu agrado. É sempre assim, a gente idealiza uma coisa, na hora de fazer a gente viu que saiu outra e a gente vai descobrindo até chegar no que a gente quer. Finalizei toda a parte da pintura, esperei as garrafinhas secarem bem e vim com um detalhe dessa douradinha também na bordinha da garrafa azul e perto do rótulo. Achei que deu um toque super especial nela e ficou um acabamento bem legal. Garrafas secas, garrafas com rótulo, mas eu achava que ainda precisava de um acabamento diferenciado. Peguei esses fiozinhos, eu tinha fiozinho dourado, tinha fiozinho de couro e acabei optando por colocar o dourado com uma chave antiga amarradinha nele. Pronto, essa garrafinha tá a cara do mundo de Alice. Dependendo da fitinha que você utilizar, não esquece de dar uma queimadinha na ponta dela para que ela não desfie. Depois dei mais um jeitinho nesse nozinho para que a chavezinha ficasse pro lado que eu mais gostei. Agora vamos para a parte da tag. Eu fiz um acabamento com caneta preta também em volta, como se fosse uma margenzinha, uma bordinha. Escrevi de lápis e depois voltei com a caneta. Tá pronto, tudo escritinho da forma que eu queria mesmo. Se
Se você tiver dificuldade ou não gostar muito da sua letra, você pode fazer essa parte impressa também. Passei o fiozinho de couro sintético, amarrei dando várias voltinhas e pensei que também poderia colocar uma rolha na parte de cima para ficar mais bonitinho. Então dei mais um acabamento escurecendo essa tagzinha e estão prontas as garrafinhas.